Fala galera do Direito Civil, mais uma vez a gente aqui na Cultive para falar sobre assuntos interessantíssimos sobre a melhor matéria do mundo, sobre o Direito Civil. Para você não esquecer, meu nome é Ana Silva e Ana Silva Direito Civil você vê aqui na Cultive. Nossa aula de hoje é sobre responsabilidade civil. A gente vai falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil, sobre esse instituto, o que é, o que não é, que teoria usa, uma visão geral sobre essa matéria tão importante no nosso ordenamento jurídico e importante para você que está em casa para estudar para o teu concurso. Não esquecendo jamais que a gente tem que ver a aula da Ana de Direito Civil com o Código Civil aberto. Você esqueceu? Eu espero. Vai lá, pega o Código Civil, abre a animação, essa aula é legal, é um assunto de extrema importância não só para dentro do estudo do teu concurso, mas também para o nosso dia a dia. É bom saber quais são as nossas responsabilidades aqui, falando sobre responsabilidade civil, ok? Gente, quando eu falo de responsabilidade civil, como eu coloquei aqui no slide para vocês, eu tô falando de ato ilícito. Vocês lembram no estudo, lá no comecinho, quando vocês começaram a estudar o direito civil, que vocês estudaram fato, ato, negócio jurídico? O ato ilícito, ele tá dentro também dessa classificação. Por que ele é ato? Por que ele é um ato ilícito? Porque uma pessoa tem que ter uma conduta ou realizar uma omissão para que exista um resultado danoso para um terceiro e ele ser responsabilizado em relação a esse ato. Essa responsabilização traz consequências que a pessoa, quando produz um ato, quando age de certa forma ou quando se omite de ter feito alguma ação, ela não estava pensando em ter. Quando eu tenho consequências que não são da vontade do agente, a gente está frente aqui a um ato ilícito. Quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente sempre tem que ter em mente o que gera uma responsabilidade civil. O que é a responsabilidade civil? Por que o nosso código traz tantos artigos em relação a este instituto? Veja, nós vivemos em sociedade. Dentro dessa sociedade existe um código de condutas, digamos assim. Nós sabemos que a gente não deve desrespeitar o próximo, que a gente tem que ser educado com as pessoas e também que a gente não pode lesionar o bem, seja ele qual for, patrimonial ou um direito da personalidade de um terceiro. A gente sabe, lá internamente já falando, desde quando a gente é criancinha, que se a gente comete um ato ilícito, se a gente faz alguma coisa errada, que venha a acarretar um dano, que venha a acarretar um prejuízo para uma outra pessoa, para um terceiro, a gente vai ter que fazer um ressarcimento. Lógico que quando a gente é pequenininho lá, a gente briga com o amiguinho, a gente pede desculpa, a gente quebra o carrinho dele, a gente pede desculpa, tenta colar, dentro da nossa capacidade como menorzinho. Porém, quando estamos frente aqui do nosso Código Civil, essa responsabilidade civil, ela aumenta. Esse dano causado pode ser muito maior do que uma simples brincadeira de criança. Então, é por isso que o Código Civil traz, de uma forma ampla, a regularização desta responsabilidade civil. Toda vez que a gente pensa em responsabilidade civil, então, já que a gente tem essas normas de conduta, a gente pensa que nós temos deveres jurídicos. Nós temos responsabilidade em relação a outras pessoas. E por quê? Porque temos responsabilidade em relação aos nossos atos. Quando eu quebro esse meu dever jurídico, essas normas de conduta, gera um direito a essa terceira pessoa. Direito a quê? Direito a ser ressarcido. Quando gera-se esse direito do terceiro de ser ressarcido, gera, portanto, a responsabilidade civil. Quebra do dever jurídico, gerando dano a um terceiro, abre-se um direito do terceiro de exigir o ressarcimento, gerando assim, para aquele que quebrou o Código de Conduta Social, fazer uma reparação. Abre-se assim a responsabilidade civil. Gera a responsabilidade de ressarcimento daquele que gerou um dano, daquele que gerou um prejuízo a um terceiro, de ressarci-lo de alguma forma que a gente já chega lá.
A responsabilidade civil, ela tem duas formas dentro da nossa codificação brasileira. Ela pode ser uma responsabilidade civil contratual ou a responsabilidade civil extracontratual. A responsabilidade civil extracontratual também é chamada de responsabilidade civil aquiliana. Falando sobre a primeira hipótese, a primeira forma de responsabilidade civil, a contratual. A responsabilidade civil contratual é uma matéria também extremamente estudada pelo direito civil, só que em outra área. A gente estuda a responsabilidade civil contratual lá no direito obrigacional e também no direito contratual. Sabemos que a obrigação é o recheio, né? É o fundamento do contrato. Então, nessas duas matérias é que a gente vai estudar e ver os princípios, como que a gente ressarce quando a gente quebra a nossa responsabilidade civil contratual. Então, na verdade, nas aulas de responsabilidade civil, a gente não vai falar sobre responsabilidade civil contratual, mas sim o nosso interesse, o nosso foco, o nosso objetivo nas aulas e na matéria como um todo de responsabilidade civil, o nosso objetivo é estudar a responsabilidade civil extracontratual. A responsabilidade civil, também chamada responsabilidade civil aquiliana, ok? Como assim, professora? Eu não contratei com ninguém, mas tenho o dever de ressarcir? Como a gente estava falando no comecinho da aula, a gente vive numa sociedade e temos certos deveres de cuidado. Temos regras, né? Aquela norma de conduta, aquele código de conduta que nos é imposto pela sociedade desde pequeno. Se eu saio de casa para vir aqui para gravar para vocês nos estúdios da Cultive e acabo por abalroar, bater num carro e arranco o espelhinho dele, assim, tô morrendo de pressa, arranco o espelho dele. Pensa comigo, tem um contrato com aquele terceiro que é proprietário daquele carro que eu causei um dano? Na verdade, não tenho. Mas é por isso que eu não tenho responsabilidade pelo dano que eu causei a ele? Na verdade, não. Por mais que as pessoas não estejam fazendo um negócio jurídico, não estejam acordando, fazendo contratos, a gente ainda tem responsabilidade quando geramos um prejuízo, quando a gente gera um prejuízo a outro. Então é essa responsabilidade civil que nos interessa. Essa responsabilidade civil que se afasta da responsabilidade civil contratual, ou seja, aquela onde duas pessoas firmam um negócio jurídico dizendo que cada uma vai ficar sujeita a um dever em relação ao outro. A gente vai afastar essa ideia e volta aqui para a nossa responsabilidade civil aquiliana. A responsabilidade civil, através dos atos ilícitos, estão previstos no título 3 aqui, no artigo 186 e seguintes do Código Civil. Esse artigo 186 é de extrema importância. Ele é a base, ele fundamenta todas as nossas, por exemplo, petições, nossas ações, que temos em vista, que temos como objetivo um ressarcimento causado por uma pessoa que, por alguma conduta, por algum ato ilícito, acabou por causar um prejuízo ao terceiro. Esse artigo 186, ele diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Olha como a gente consegue extrair várias questões, várias características em relação ao ato ilícito para a gente para gerar essa responsabilidade civil somente do caput do artigo 186. Ele fala primeiro que tem que ter uma ação ou omissão. A partir daí a gente já consegue ver até os elementos que são necessários para a caracterização da responsabilidade civil. Ainda, ele falou que pode ser voluntário por negligência ou por imperícia. Eu tendo uma ação voluntária, ou seja, com dolo, ou agindo com negligência ou imperícia, ou seja, com culpa, mesmo que eu gere somente um dano moral, eu tenho sim o dever de indenizar àquele que causei o prejuízo. O artigo 186, como se fosse uma fórmula matemática, então, traz pra gente que se eu ocasiono uma lesão
num direito de terceiro, causando-lhe um dano, eu tenho a responsabilidade civil. Vejam só uma coisa, vamos fazer um parênteses. Eu não estou falando que lesão mais dano são somente esses os elementos necessários para a caracterização da responsabilidade civil. Os elementos da responsabilidade civil, eles vão ser vistos, mas em uma outra oportunidade. Aqui a gente está fazendo um debate geral, um primeiro contato com essa matéria. Como a gente abriu a aula falando, a responsabilidade civil é um ato ilícito, então é um fato jurídico em sentido amplo. Só para a gente conseguir colocar a natureza jurídica dos atos ilícitos da responsabilidade civil aqui dentro da nossa matéria. Ainda é importante a gente falar que a responsabilidade, ela não precisa ser necessariamente civil. A responsabilidade, ela pode ser civil, ela pode ser penal ou ela pode ser administrativa. Responsabilidade civil, eu acabei de dar um exemplo, bati no carro de terceiro e arranquei o espelho. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que ressarcir o dano que eu lhe causei. Responsabilidade penal também existe no nosso ordenamento jurídico, na nossa matéria, estudada lá no direito penal, matéria maravilhosa também. Por outro lado, a gente também tem a possibilidade de uma responsabilidade administrativa perante órgãos do Estado. Então, toda vez que falamos de responsabilidade, não quer dizer que estamos sempre frente a um ilícito civil, porque o ilícito pode ser civil, administrativo ou ainda mesmo penal. O que é importante a gente colocar aqui em relação a isso, veja, não estou tentando entrar na matéria de nenhum outro professor, a gente vai se ater aqui a falar da responsabilidade civil. Porém, eu posso ter um ato ilícito que me cause, que me gere uma responsabilidade civil e penal? Posso. Se eu matar alguém, o famoso artigo 121 do Código Penal, eu matei alguém, eu vou responder de forma criminal perante o Código Penal? Vou. Tá lá previsto, matar alguém no artigo 121. Essa minha atitude, esse meu ato ilícito, ele é um ilícito penal, mas também é um ilícito civil. Existe o artigo 935, se eu não me engano, dá uma olhada lá porque eu não anotei, que fala assim, quando for caso de homicídio, aquele que matou tem a responsabilidade de garantir, através de prestação de alimentos, aos menores que eram dependentes daquele que morreu. Mais ou menos isso, né, que fala, não sei ali de cor. Então vejam, eu com somente um ato ilícito consigo me responsabilizar duas vezes, de forma penal e também na esfera civil. Da mesma forma, administrativa, se a gente tiver um acidente que eu tenha que responder perante ao Estado de forma administrativa, por exemplo, corrupção. Na corrupção, a gente tem que responder administrativamente, civilmente em relação à reparação aos danos e também de forma penal. Então, não é porque o meu ato ilícito configura ato ilícito, ou seja, contra o direito numa esfera, que eu não consiga encaixá-los nas demais esferas. Mas também não é todo ato ilícito civil que vai ser ato ilícito penal e administrativo, certo? Muito bem, a nossa responsabilidade civil prevista no nosso código, ela é baseada em dois conceitos. No artigo 186, que a gente já leu, falando sobre o ato ilícito propriamente dito, mas também tem o artigo 187, que fala sobre o abuso do direito. O abuso do direito, no Código Civil de 16, não era considerado um ato ilícito. Já nesse Código novo, de 2002, ele entrou aí na categoria de ato ilícito. O artigo 187 fala o seguinte pra gente: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. O abuso do direito é aquela pessoa que ela está exercendo um direito, mas ela abusa, ela excede os seus limites previstos em lei e acaba acarretando um prejuízo a terceiro, acaba acarretando um dano
A terceiro, quando foge, quando ele abusa, quando ele passa dos limites de boa fé, quando ele passa do limite da função social daquele instituto jurídico. É isso que é o abuso do direito. Ele tem um direito, ele exerce o direito de forma regular, porém, a partir de um ponto, ele passa dos limites possíveis e colocados como os possíveis pelo Código Civil, a partir daí a sua conduta, uma vez lícita, torna-se ilícita por ele passar desse limite. Ele transpassa os limites previstos no Código Civil. Normalmente, esses limites, eles são principiológicos. Note que o próprio texto do artigo 187 fala sobre função social, função econômica. A gente sabe que a função social, o princípio da função social inserido dentro do Código Civil trouxe muita força, uma democratização, constitucionalização do nosso direito civil. Hoje, por mais que o direito civil regule matéria entre particulares, não é só entre os particulares que interessam certas atitudes, certas ações, certos negócios jurídicos. Nós temos que vê-las sempre como um todo, na sociedade democrática de direito. Então vejam, essas pessoas que num primeiro momento estavam agindo de forma lícita e por abusarem de uma função social, por exemplo, do contrato, não se valer de boa fé da maneira que o Código Civil comanda, elas acabam transpondo, passando dos limites ali previstos e acabam entrando então num ilícito civil. Isso que configura o abuso do direito. Veja que o artigo 187 traz algumas diretrizes, mas o conceito de abuso de direito ele é ainda muito abrangente. Cabe ao juiz fechá-lo, né, caracterizá-lo em cada caso concreto. O abuso do direito, ele é baseado no princípio da socialidade, ou seja, no social, perante o princípio de boa-fé e princípio da função social, como já dito até aqui. Também, o abuso de direito como ato ilícito, ele faz um papel de controle. Controle do quê? Daqueles que conseguem ter um poder maior, de repente, dentro de um negócio jurídico, de um contrato, seja lá qual forma, qual atitude, qual ação a gente esteja presente, ele consegue, perante a outra pessoa, se fazer valer mais ou fazer valer mais os seus direitos do que em relação àquela outra pessoa. Quando essas características reunidas, passando do limite dos nossos princípios civis e constitucionais, como é óbvio, a gente tem um abuso do direito. Como a gente estava falando até agora, são conceitos que não são conceitos muito fechados. Eu trouxe um conceito para vocês que eu achei bem interessante no momento que eu estava estudando e preparando a aula para vocês, que é do Rubens França. Ele fala que é um ato jurídico de objeto lícito, ou seja, o abuso do direito é um ato jurídico que a princípio tem um objeto lícito, mas cujo seu exercício levado a efeito sem a devida regularidade acarreta resultado que se considera ilícito. Qual o resultado que se considera ilícito? O dano, o prejuízo que está causando ao terceiro. Passando para frente um pouquinho, natureza jurídica. Tem um debate grande, mas também objeto de outras aulas que a gente ainda vai ter. Falando um pouco, qual é a natureza jurídica do ato ilícito? É subjetivo ou objetivo? A princípio, eu vou colocar para vocês aqui que a natureza jurídica do abuso de direito é objetivo. Trouxe para vocês uma questão que eu acho bem interessante. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz no seu artigo 37, parágrafo 2º, a publicidade abusiva. O que seria uma publicidade abusiva? Você entregar uma publicidade de forma corriqueira, sendo que aquela pessoa não quer receber. Isso se torna publicidade abusiva. A publicidade abusiva é, sim, exemplo de abuso de direito. Todo mundo tem direito a fazer publicidade em relação à prestação do seu serviço ou dos seus produtos, né? Porém, tem que agir dentro de um limite. Eu não posso abusar do meu direito e fazer com que as pessoas comprem ou requeiram os meus serviços de tanto eu forçá-las a fazer isso, de tanta publicidade que eu vou jogando. Tem um julgado bem interessante
que eu também li hoje, que fala assim, uma empresa que fabrica tênis, ela acaba sendo condenada por um juiz, porque uma criança compra, o tênis não funciona da forma que a propaganda diz que ele tem que funcionar, que incute na cabeça daquele consumidor uma necessidade tão grande de ter aquele produto, que no caso ali era um tênis, e na verdade ele acaba sendo condenado por abuso de direito dentro do que? Dessa questão, desse pensamento da publicidade abusiva. Bem interessante. Se vocês jogarem publicidade abusiva, abuso de direito dentro do CDC, vocês vão achar julgados extremamente interessantes. Outro exemplo de abuso de direito, também previsto no Código de Defesa do Consumidor, é o artigo 39, inciso 3º. Um exemplo clássico desse abuso de direito é quando uma financeira envia um cartão de crédito para um consumidor sem ele ter solicitado. Causa inúmeros problemas. Tem financeira que já lhe manda o cartão liberado, você não pediu, daí manda a fatura de anuidade do cartão de crédito. Volta e meia acontece isso. Isso é abuso de direito. Se é abuso de direito, é ato ilícito. Se é ato ilícito, enseja responsabilidade civil. Se enseja responsabilidade civil, eu tenho o dever de pagar uma indenização, tenho o dever de ressarcir os danos que eu estou causando. Discussão interessantíssima, super atual. Spam. Quantos spams vocês recebem por dia nos seus e-mails? Um monte. Chega sempre propaganda atrás de propaganda, de sites que você nunca entrou, de empresas que você nunca ouviu falar, de produtos que sequer lhe interessam ou serviços que lhe interessam. O spam, visto pela doutrina, ele é considerado um ato abusivo. Ele é considerado ato ilícito pelo abuso de direito. Eles pegam listas de e-mails com milhares e mais milhares de e-mails e acabam jogando para todo mundo aquelas propagandas. Aqui existe uma discussão muito acirrada entre doutrina e jurisprudência. A maioria da doutrina diz que spam é sim um abuso de direito, uma vez que o dono do e-mail, que seria visto, por exemplo, como um consumidor, dependendo perante do que, se é uma empresa, né, que está fazendo isso, ele não pediu para lhe ser enviado nenhum tipo de propaganda, ele não pediu para aquela empresa, para aquela loja, para aquele prestador de serviço, que lhe avisasse quando seus produtos ou seus serviços entrassem em promoção. Assim justifica a doutrina, dizendo então, é um abuso de direito, da mesma forma que quando a financeira manda para a casa do consumidor um cartão de crédito sem a devida solicitação, configura-se abuso de direito e, portanto, ato ilícito. O STJ, em alguns julgados, disse que os spams não configuram abuso de direito. Tem julgados em outros sentidos, mas o STJ, em pessoa, digamos assim, ele fala que não tem ato ilícito. Gente, essa foi a aula de abertura de responsabilidade civil para a gente começar a entrar no clima. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham acompanhado pelo código e eu te vejo aqui na próxima aula de Direito Civil na Cultive. Beijo para vocês!